Elementos pneumáticos, Chegou pessoal. a pizza, professor? Opa! Não chegou a pizza aí? Tu tem uma moto pra passar? Ah, pois é, cara. Aqui minha casa é complicada, cara. Bem na avenida, mas vai ser a última coisa que eu vou fazer na vida, cara. Nunca mais me pegam, eu pago aluguel. Não me pegam mais na avenida, mas, ó, do céu. Não, sem chance. Galera, é um ruído, cara, de manhã cedo até umas horas de madrugada, cara. E, não, é pra acabar. Eu achei que, na As verdade, nunca tinha galinhas, morado em avenida, cara. Mas hoje eu senti na pele, cara, o que que é morar na avenida. Fala. aqui é a galinha, as ovelhas, porco. Ah, não, mas ali não tem erro, né, cara? Bateu 7h30, os galizé começam a cantar, ali os galos cantar, tem que saber que tem que levantar, né? Aqui é de madrugada, a galera passa conversando, gritando, loqueando, não tem sossego. Tem uns galos doidos que cantam 3 horas da manhã. Além de toda essa situação que eu falei de ruído de carro, moto, galera que tá indo pra balada, voltando da balada, tem os galos também, cara. Tem umas casas aqui, uns vizinhos, cara, que tem uns galos, mas bateu 2 horas, 2h30, 3 horas, eles começam a loquear. É foda. Mas que nada. Vamos tocar a vida dessa forma. Pessoal, e a cadeia de comando, então os elementos de comandos e de controle são encarregados de fornecer o ar comprimido para promover o avanço ou o retorno dos atuadores. Uma vez que recebem o ar do elemento de produção, o tratamento de distribuição. Então, após todo o tratamento do ar comprimido, chegou na máquina, vai ter os elementos de comando, né, e também de controle que vão fazer as suas funcionalidades do processo. A hierarquia de distribuição dos componentes pneumáticos é semelhante ao do sistema hidráulico, recebendo também a denominação de cadeia de comando. Uma cadeia de comando pneumática está exemplificada na próxima figura. Olha só, pessoal, a cadeia de comando, nós vamos ter os elementos de trabalhos, os elementos de comando que vai comandar o avanço e o retorno do atuador, o elemento de processamento de sinal. Oh, desculpa, pessoal. Oh, pessoal. Boa, boa. Eu não entendi, eu escutei um ruído aí, mas o ruído tá mais aqui em casa que vocês conversando. Viu? Deixa eu ver aqui, eu me esqueci de espelhar, meus amigos. Agora sim. Em show ao vivo acontece isso aí, senhor. Ó, pessoal. Ó, a cadeia de comando, nós vamos ter o elemento de trabalho, podendo ser um atuador linear, um oscilador hidráulico ou pneumático, ou um motor pneumático ou hidráulico, pessoal. Então, aqui são os elementos de trabalho. Como segundo estágio, nós temos aqui os elementos de comando. Eles que vão comandar o sentido de giro do motor, se vai ser horário, anti-horário, se o atuador linear vai avançar ou vai retornar, se o oscilador vai girar 180 graus, 270 graus. Então, esse aqui é o nosso elemento de comando. O elemento de processamento de sinal, ele vai processar os sinais. Ora, você vai poder acionar com esse elemento de sinal, aqui vai processar, não, partiu da válvula da botoeira 1. Horas, nesse sentido aqui, não. O pulso aqui, o ar comprimido, partiu da botoeira 2. Então, aqui vai processar os sinais, pessoal. Então, nós vamos ter as válvulas do tipo O, E, outros tipos de elementos que vão processar os sinais antes de comutar a válvula de controle direcional. E aqui nós temos um fim de curso, denominado um S2. Então, se o atuador avançar, ele vai ser, digamos, acionado por esse fim de curso. Então, o atuador vai avançar, vai acionar o fim de curso e vai mudar a condição dessa válvula. Então, essas condições aqui nós vamos ficar bem fera na aula que vem. Aqui só estou mostrando como que é a cadeia de comando, pessoal. E aqui os elementos de tratamento e distribuição. Então, essa simbologia aqui embaixo é a alimentação. Então saiu todo o tratamento de ar comprimido, lá feita a compressão, a secagem, a refrigeração, chegou aqui no nosso amigo, na nossa amiga unidade de conservação. Aqui não é lubrifil porque não tem um lubrificador. Então aqui é só filtro e regulagem de pressão. Então regula a pressão de trabalho. Aqui está bloqueado, então
Para o ar chegar até essa linha comprimida aqui, eu tenho que dar um pulso nessa válvula. Então aqui está bloqueado. Se eu der um pulso, eu venço a força dessa mola e ela vai dar passagem ao ar comprimido. Então aqui está faltando uma trava. Seria como se fosse uma emergência. Então desacionei a emergência, tá dando a linha tá passando a corrente elétrica. Aqui seria o ar comprimido. Então daria um pulso aqui e ela ia ficar normalmente aberta. Essa seta aqui ia dar passagem ao ar comprimido, precisando todas essas linhas aqui desses elementos. Beleza, pessoal? Então, isso aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, que vocês vou deixar para a aula que vem. Aqui só vou mostrar o que são os elementos. Então, os elementos pneumáticos são capazes de converter a energia contida no ar comprimido em trabalho. Então, a energia fornecida pelo ar comprimido é convertida em força ou torque, que é transmitida à carga que quer se movimentar. Portanto, os atuadores são ligados mecanicamente à carga a ser movimentada. A energia pneumática é transformada por atuadores pneumáticos em movimentos retilíneos, rotativos ou osciladores, né? Oscilar algum ângulo de inclinação. Pelos motores pneumáticos em movimentos rotativos. Show de bola. Então aqui, ó, cilindro de simples ação, pessoal. Então aqui nós temos uma figura, digamos, onde está mostrando os elementos internos. Então nós temos esse êmbolo aqui, pessoal, do cilindro, a haste, e percebo que está envolvendo a haste é uma mola. Então por isso que é de simples ação. Então, ao injetar o ar comprimido nesse sentido aqui, nós vamos deslocar esse êmbolo até essa superfície aqui, fazendo com que essa haste vá para frente. Agora, desenergizando aqui esse fluxo de ar comprimido, aqui, essa pressão de ar comprimido, o que acontece? Essa mola manda ele retornar à sua posição inicial devido a essa força da mola. Então, por isso que ele é conhecido como simples ação. Aqui, um atuador, resolvi colocar aqui um atuador que nós temos em bancada, mas nada mais é que um atuador industrial também, desses mini ISOs. Vocês vão se deparar com esses atuadores, talvez nas indústrias, dependendo a sua serventia no processo, mas também vocês vão se deparar com elementos maiores, cilindros de simplização maior. Olha só, esse aqui é um cilindro de simplização normalmente recuado. Então, ao injetar o ar comprimido, nós vencemos a força da mola, ele avança, cessando o ar comprimido, ele retorna à sua posição inicial. E aqui é um cilindro de simplização normalmente avançado. Para que ele exerça um trabalho, nós vamos ter que injetar o ar comprimido aqui para ele recuar. Então, ele vai recuar. Cessando essa pressão pneumática, ele volta à sua posição inicial. Então, que é normalmente avançado. Logo, esse atuador, olha só, nós temos a entrada do ar comprimido aqui. Se mudar a condição lá de uma válvula do controle direcional, vai passar o ar comprimido, vai vencer a força da mola que tem aqui dentro na haste, esse atuador vai avançar. Cessando o ar comprimido que está injetado aqui na parte traseira, ele volta à sua posição inicial. Mas percebam, pessoal, que aqui dentro tem ar comprimido, vocês concordam comigo? Então, ao injetar o ar comprimido, vocês estão percebendo esse furo aqui, pessoal? Então, o excesso de ar comprimido aqui que está na câmara dianteira, ele vai ser por esse furinho aqui. Então, ele sai por esse furo, o ar comprimido, e para retornar, só cessar a compressão aqui na parte traseira que ele vai voltar à sua posição inicial. Aqui um atuador de duplação, ou ação dupla, ou cilindro, ou, na verdade um cilindro, ou atuador de duplação, ou ação dupla, tá? Como que ele faz para funcionar, pessoal? Horas tem que injetar ar nesse sentido para ele recuar. Se eu desejar avançar, eu tenho que cortar essa pressão aqui e injetar o ar nesse sentido aqui traseiro. Então, injetando o ar comprimido, ele vai avançar. Perceba também, pessoal, que aqui nós temos um amortecedor. Aqui são dois parafusos. Tem um parafuso aqui na câmara dianteira e um parafuso aqui na câmara traseira. Então, eu vou amortecer a chegada desse atuador. Então, quanto mais obstruído, mais amortecedor ele vai ter. Se eu soltar esse parafuso, olha só, o ar comprimido vai passar livremente aqui nesse orifício e vai dar uma pancada. Então, esses amortecedores, dependendo da aplicação,
o operador, na verdade, ou até mesmo o mantenedor, vai fazer essa regulagem de amortecimento, tanto para o retorno quanto para o avanço. Olha aqui o nosso atuador, bem com as suas características técnicas, construtivas. Então, esse cara aqui é o duplação, pessoal. Então, nós temos dois orifícios de entrada do ar comprimido. Se for na câmara traseira, o ar comprimido vai fazer com que a haste vá para frente, exercendo um trabalho. Se eu quiser que ela retorne, eu tenho que cortar essa pressão que está aqui na parte traseira e injetar uma pressão pneumática aqui nesse pórtico dianteiro, fazendo com que ele retorne. Então, o ar comprimido vai envolver aqui esse êmbolo, aqui esse cilindro, fazendo com que ele retorne. Aqui as vedações de poliuretano, que garante a vida útil, vida útil do cilindro. O êmbolo de poliacetal, então diminuindo, digamos, o peso, tem êmbolos de aço, pessoal. Então esse aqui é um plástico industrial, poliacetal. Um anel magnético na versão standard. Esse anel magnético, pessoal, ou êmbolo magnético, é um sensor. Então, esses sensores são conectados na carcaça aqui do cilindro. Então, se o êmbolo voltar, o sensor diagnosticou que ele está retornado. Se ele avançar, aqui vai ter um sensor que vai diagnosticar que ele chegou ao final do curso, ou avanço. Então, tem essa possibilidade também. Ao invés de colocar fins de curso do tipo rolete, pode utilizar os microswitch, que são os sensores magnéticos. Os cabeçotes livres de cavidades, evitando o acúmulo de impurezas. Olha só, uma situação que poderia ser para condições de farmacêuticas ou alimentícias, onde não pode criar um alojamento de partículas contaminantes, sei lá, ou umidade, não sei. Aqui é o nosso êmbolo de duplação, também com amortecimento, tanto no avanço quanto no retorno. E aqui são um atuador de duplação, pessoal, que vocês vão se deparar na bancada. Galera, só vai mudar as proporções de tamanho, tá? Mas é o mesmo princípio industrial de um atuador de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 600 milímetros, 300 milímetros. Lá os nossos atuadores têm um curso de 100 milímetros. Eu fiz a aquisição de 2 atuadores com curso de 200 milímetros, que dá para fazer a utilização lá nos frisos das bancadas. Olha só, isso aqui nada impede de ser aplicado na indústria, pessoal. É um cilindro industrial. Só que não tem o porquê nós fazer a aquisição de um atuador tão robusto para fins didáticos. O princípio é o mesmo. Ó, tem 2 entradas aqui. Entrada aqui no cabeçote traseiro para avançar e aqui na parte dianteira para retornar a haste. Aqui também, ó. Entrada aqui na parte dianteira para retornar e aqui na traseira para avançar, conforme a característica de acionamento desses atuadores. Olha só, o princípio do amortecimento variável. Eu mostrei para vocês lá aqueles parafusos. Ó, tem as entradas aqui dos parafusos. Então percebam, pessoal. Deixa eu ver. Não, aqui não dá para. Aqui onde é que tá? Olha só. Estão percebendo que tem 2 borrachinhas aqui, uma vedação, galera. E aqui tem essa parte onde é que tá achurada. Ela vai passar por essa vedação e ela já vai bloquear o ar, tanto no avanço quanto no retorno. No retorno, olha só, se retornar o cilindro, ele vai passar por essa vedação e aqui tem esse parafuso que é para ajustar o amortecimento. Se eu fechar aqui, bloquear isso aqui, ele vai chegar aqui e vai ter uma resistência na pressão e não vai bater com força esse êmbolo aqui na parte aqui do cabeçote traseiro. Se eu abrir aqui e soltar esse parafuso, vou liberar a passagem. Então, ele vai bater com mais força. Então, aqui é só o princípio de amortecimento, pessoal. Então, olha só. Aqui ele bloqueia o ar. E aqui onde está o amarelo, tem um parafuso. Ó, válvula de controle de fluxo do amortecimento. Se eu soltar tudo isso aqui, vai chegar aqui e vai bater. O ar comprimido vai bater. Agora, se eu estiver obstruindo aqui, limitando a passagem do ar comprimido, vai chegar aqui e aqui não tem passagem, porque tem essas vedações.
Então, a única passagem de retorno é aqui. Então, eu regulo o amortecimento. E a simbologia tem essa seta só, pessoal. Tem essa seta em negrito que é amortecimento variável. Você consegue variar o amortecimento. Ah, não quero amortecimento. Você deixa tudo solto ali, só que ele vai atuar, com alta velocidade e vai dar uma pancada. A vida útil vai diminuir. Agora, se você regular o amortecimento, quando no retorno ele vai voltar chegando próximo àquele bloqueio. Já tem uma redução da velocidade. Dá para nós fazer esse ensaio lá com os atuadores de duplação e simplização. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal, estão vendo que onde é que está a seta do mouse? Aqui que é um amortecimento variável. Do outro lado tem para amortecer. Então aqui também tem um amortecimento variável nesses atuadores mini ISO que nós temos em bancada. Nesse cara aqui, provavelmente deve ter, mas não está aparente o parafuso de amortecimento variável. Mas deve ter, provavelmente. Opa, não é provavelmente. Vai ter, vocês vão comprar os atuadores com amortecimento variável especificando essa seta, né? Com a simbologia. E percebo que tem essa parte aqui maior que a haste, que amortece tanto no avanço quanto no retorno. Se tivesse só a haste aqui, sem essa saliência em branco aqui, onde é que está o cursor do mouse, seria amortecimento só no retorno. Como tem essa saliência na parte traseira e na parte dianteira, é que amortece tanto no avanço quanto no retorno. Aqui um cilindro de haste dupla, mesmo princípio de funcionamento, olha só. Injeção de ar nesse sentido, ele vai avançar para a direita. Injeção de ar nesse sentido aqui, ele vai avançar essa haste para a esquerda. Então, haste dupla. E o que, que nós temos aqui? Olha só, parafusos para o amortecimento variável. Então, esses parafusos aqui é para amortecer a chegada do atuador em algum sentido. Olha só, pessoal, como que é o princípio de funcionamento. Ali estava exemplificado, mas vocês conseguem perceber que aqui não tem amortecimento variável nessa simbologia aqui nesses atuadores em corte? Olha só, ou injeto o ar aqui ou aqui, não tem um parafuso que amorteça. Ó, e também aqui não tem, se fosse amortecimento variável, o que, que teria aqui no meio dessa simbologia? Uma seta, indicando e mais a saliência, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Uma setinha atravessada que é regulagem, você consegue variar uma determinada característica dos elementos. Aqui o cilindro sem hastes. Então, o cilindro sem haste é acoplado uma carga aqui em cima desse êmbolo, pessoal. Então, injetado o ar em um sentido para avançar. Deixa eu ver como é que nós poderia fazer. Olha só, esses aqui não tem guias, mas é injetado o ar aqui que vai deslocar esse êmbolo, né, até esse sentido até e voltando aqui nesse sentido. Então fica complicado ver aqui o funcionamento. Mas olha só, nós vamos ter as duas entradas para avanço e retorno. O que, que vai deslocar sobre o cilindro, pessoal? É essa parte aqui do central. Então isso aqui que vai deslocar sobre esta haste aqui. Então não temos uma câmara semelhante ao cilindro de duplação, mas aqui é uma ação dupla, que vai avançar, deslocar sobre essa haste e retornar. Deixa eu ver aqui uma aplicação. Olha só. Então, o que está conectado a esse atuador de simplização, ou de simplização, não, de sem haste? Aqui está conectado toda essa carga aqui, pessoal. Então, injetando o ar comprimido, olha só, aqui, essa parte aqui está acoplada, está fixada nesse êmbolo, ou nessa camisa aqui desse atuador sem haste. Então, vai fazer o quê? O curso até aqui, então essa parte desloca até aqui, ou desloca até nesse sentido. Então, é existente também no mercado cilindro sem haste, é para aplicações específicas onde requer, digamos, um espaço otimizado dos atuadores. Duplação ficaria complicado, então aqui já isso aqui satisfaz em termos de redução de espaço. Claro que o valor também deve ser bem mais salgado que um atuador de duplação, pessoal. Eu confesso para vocês que nas indústrias onde eu trabalhei, nunca me deparei com esse atuador, mas é existente no mercado, é existente nas indústrias. O cilindro duplex, então nós temos, deixa eu ver aqui o duplex.
nós temos 4 entradas de ar, pessoal. Então, uma entrada, outra entrada e aqui uma saída, ou 2 entradas e aqui uma saída. Esse aqui não é o duplex que eu queria mostrar para vocês. Esse também eu confesso para vocês que aonde eu trabalhei nunca me deparei com esse tipo de atuador. Aqui os osciladores pneumáticos rotativos, né, conhecido como atuadores rotativos, a simbologia do oscilador. Aqui um motor poderia ser, um motorzinho rotativo, e aqui um oscilador. Motor pneumático. Olha só, aqui estão as entradas de pressão, então eu giro ele em um sentido, cessando aqui essa linha pressurizada e pressurizar de baixo, vai girar o motor em outro sentido, ou seja, sentido horário ou anti-horário. Quanto às válvulas de controle direcional, pessoal, isso aqui vai ser bem legal para finalizar. Então, elas são utilizadas para comando de regulagem de partida, de parada e de direção de atuadores pneumáticos. A denominação válvula corresponde à normalização internacional e abrange todas as construções tal como registro, válvula de esfera, válvula de controle direcional, válvula de assento, entre outros. Os esquemas pneumáticos, assim como os hidráulicos, usam símbolos para a descrição de válvulas que caracterizam sua função. Então, uma situação tem que ficar clara hoje, pessoal. O número de posições. Então, a válvula do número de posições das válvulas de controle direcional segue uma lógica de fácil entendimento, que dá a ideia de seu funcionamento real. Seus símbolos são em forma de quadrados, no mínimo 2, que significam o número de posições que a válvula poderá assumir. Ou seja, olha só, quando vocês baterem o olho lá não sei se vocês vão se recordar, lá no início da apresentação dessa parte de elementos pneumáticos, eu mostrei a cadeia de comando. Tinha as válvulas de controle direcional, ou seja, o que eu quero que fique claro hoje? As válvulas podem assumir 2 quadrados ou 3 quadrados. E esses quadrados significam o número de posições que elas podem assumir. Então, 2 quadrados, ou seja, está bloqueado, e o segundo quadrado está dando passagem ao ar comprimido ou ao fluido hidráulico. 3 posições, pessoal, uma possibilidade de aplicação. Eu posso mudar a condição para esse quadrado aqui, onde avança o atuador. Se eu vou mudar para a condição desse quadrado, eu paro numa parada intermediária. Se eu mudar para esse cara aqui, esse primeiro quadrado, eu recuo o atuador. Então, eu vou comandando, digamos, o estado dos atuadores. Então, por isso que é conhecido como válvulas de controle direcional. Mas, enfim, número de posições é o número de quadrados que possui uma válvula. Então, você vai bater o olho na válvula e não, essa válvula aqui é uma 5 duas vias, é uma 3 duas vias, mas o 2 é o número de posições, tá? Vamos entender aqui, pessoal. Aqui seriam as vias, pessoal. Aqui dando passagem dentro de um quadrado, então tá normalmente passando. Aqui tá descarregando para a atmosfera ou para o retorno do tanque, se for um sistema hidráulico, e aqui avançando. E aqui um sistema cruzado, ou tá mantendo o atuador pneumático ou hidráulico recuado, e aqui injetando o ar da câmara traseira do atuador para a atmosfera, ou se for um atuador hidráulico para o tanque, para o reservatório. Ó, escape não canalizado. Então, aqui nós temos uns bloqueios, né? Então, aqui é um bloqueio. Então, se o ar comprimido chegar aqui, ele vai estar bloqueado. Se ele chegar nessa válvula aqui, onde é que está certo, ele vai estar dando passagem, tá? Vocês já vão entender melhor essa simbologia. Aqui, escape canalizado, né, que são utilizados fins de cursos. Então, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar com bastante inserção de escapes, que são os silenciadores, tá? Então, aqui canalizado, aqui não canalizado, escapes. Número de vias, pessoal. As vias das válvulas de controle direcional são posições possíveis de conexões com a tubulação proveniente do circuito dentro de um quadrado. São representadas externamente por traços contínuos, nos quais fisicamente são conectadas as mangueiras de ar comprimido. Então, olha só, pessoal. As setas aqui são as passagens
Então, quando tiver uma seta, é passagem, ou seja, aqui nós temos duas vias. Por que duas vias? Porque nós vamos ter entrada e saída. Então, olha só, se tiver conectada aqui a mangueira, vai ter uma entrada e aqui vai ser uma saída. Então, a passagem seriam duas posições que está tocando o quadrado interno. Ó, o T aqui, um bloqueio, é igual a uma via. Então, está batendo aqui, nós temos uma via aqui. Quando está entrando e saindo, duas vias. Os pontos onde vão estar canalizados, pessoal. Tá? Então, para ficar claro aqui, ó, uma válvula, aqui tem um bloqueio. Olha só, se o ar comprimido estiver pressurizado aqui, ele vai ter um bloqueio. Só vai mudar ou abrir essa válvula mediante essa condição assumir esse bloqueio, porque aqui está bloqueado. Então tem que mudar a condição desse quadrado para essa seta sobressair esse bloqueio e dar passagem ao fluxo pneumático. Olhando essa válvula aqui, ó, pessoal, percebam por que ela é conhecida como três vias. Alguém sabe me dizer aqui por que ela é conhecida como três vias? Ou uma situação, como nós podemos identificar que é uma válvula três vias? Aqui está falando três vias, né? Mas olha só, se nós tomar como base um quadrado só, pessoal, analisar isso aqui onde é que está o cursor do mouse. Ó, aqui eu tenho, tá tocando internamente esse quadrado, 1, 2, 3. Então, ó, já vou deixar claro, 1 é sempre pressão, então vai chegar aqui do sistema, tá tocando aqui no quadrado internamente, aqui, ó. 1 pressão, 2 vai ser a utilização, que vai comutar ou avançar o atuador, e o 3 aqui é o escape. Então, os vias é o número de condições de bloqueio ou passagem que tocam internamente um quadrado. Então, pessoal, você já sabe o que é posições. Quantas posições essa válvula assume? Aqui onde é que estou circundando o mouse, o cursor do mouse. Duas posições, exatamente, porque são dois quadrados. Então, logo, tecnicamente, essa válvula é conhecida uma válvula duas vias. Por quê? Nós temos três vias de passagem, né? Entrada, saída e escape, exaustão, e duas posições que ela assume. Ou seja, se o ar comprimido chegar até aqui, está bloqueado. Se eu mudar a condição da válvula, esse quadrado aqui, pessoal, ele vai sobressair esse quadrado, ou seja, essa seta vai vir aqui e vai dar passagem. Então, é como se nós colocássemos esse quadrado sobre esse quadrado. Então, o que está bloqueado é uma condição, normalmente fechado. Ah, eu quero que avance o atuador. Então, tem que mudar a condição dessa válvula e esse quadrado sobressair esse quadrado aqui para essa seta vir aqui em cima. Então, aqui tem um bloqueio. Se essa seta vir aqui, vai dar passagem. Então, as principais normas seguidas no Brasil que dizem respeito à identificação das vias pneumáticas são a DIN, né, uma norma alemã, e a norma ISO, que é da Organização Internacional de Padronização, norma ISO 1219. O Odin, qual que nós vamos utilizar, pessoal? Vocês vão se deparar manuais de máquinas e equipamentos com essas duas normas, mas a mais usual é essa ISO aqui, pessoal, onde trabalha-se com números. Ó, a norma alemã, pressão é P, onde tiver 1 na válvula é pressão também. Então, só que não vai estar um P, vai estar um 1. Então, o que tem que ficar claro, pessoal? 1 é sempre conexão de pressão. Onde tiver um identificado na válvula, é pressão. Você vai ter que conectar a mangueira lá ou a tubulação de pressão no 1. Utilização, pessoal. Para a norma alemã, a DIN seria A, B ou C. Para a norma ISO é 2, 4 e 6. São números pares. Então, o que seria a utilização? Que vai comandar a saída do atuador. Você vai avançar, você vai retornar. E exaustão, pessoal, que são o escape, na norma alemã é RST. Para a norma ISO é 3 e 5, a mais usual. Mas se tiver três posições, pode ter um 7, mas uma outra são números ímpares. Então, escape, exaustão é número ímpar. Utilização, que vai direto para os atuadores, são números pares. Tá? Isso que tem que ficar claro. O que nós vamos utilizar bastante? 1 pressão, 2 e 4 utilização, 3 e 5 escape. Para pilotagem, na norma DIN alemã, é X, Y e Z. Para a norma ISO é 10 e
12. Por quê? 10, 12 e 14, muitas vezes. Né? Mas aqui, o mais usual que nós vamos utilizar aqui é o 12 e 14. Por que 12 e 14, professor? Porque um vai estar a linha de pressão, mas o piloto vai comandar a utilização 2. Então, 1 com 2, nós vamos ter um piloto em 12, fazendo com que o atuador avance. Mas é o fluxo hidráulico ou fluxo pneumático que vai fazer essa pilotagem. Então, não vai ser uma mudança da condição da válvula pelo esforço manual, pelo sinal elétrico da energização do solenoide, mas sim o fluxo do fluido pneumático ou hidráulico. Agora, se eu quero mudar a condição do retorno do atuador, eu tenho que injetar 1 no 4, na posição 4, para formar o 14. Então, pilotagem 12 e 14, exaustão 3 e 5, utilização 2 e 4 e pressão 1. Então, isso aqui que eu sugiro que vocês entendam bem. Mas vocês podem se deparar com diagramas pneumáticos em manuais de máquinas nessa condição. Então, P é pressão, A e B são utilização, R e S é exaustão, né, o escape, e X e Y é pilotagem. Então, aqui os assentos com cone. Então, nós já vamos entender aqui um pouco das válvulas de controle direcional, pessoal. Aqui nós temos um pino, onde, ó, aqui, ó, você lembra que eu falei que 1 é pressão, 2 é utilização e 3 escape? É padrão. Então, ó, 1 pressão, 2 e 4 utilização, 3 e 5 escape e 12 e 14 pilotagem. O tipo de válvula, pessoal, essa simbologia aqui é referente a praticamente esse pino aqui, né? Mas percebam, poderia ser uma botoeira, poderia ser uma alavanca, poderia ser uma botoeira de emergência, poderia ser uma válvula acionada eletricamente pela energização do solenoide. Só vai mudar essa simbologia aqui, ó, pessoal. Então aqui está a simbologia de um pino, tá? Mas se fosse uma válvula simples solenoide, seria um solenoide que estaria aqui, mas essa representação aqui permanece a mesma. Então isso que eu quero que fique claro. Então aqui uma válvula 3 duas vias, 1 pressão, 2 utilização e 3 escape. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma situação. O ar comprimido está chegando aqui, ó, percebam, tá? Está chegando nessa primeira figura aqui, ó. Está chegando aqui e tem um bloqueio, esse assento cone aqui. Então tem esse bloqueio aqui, um está bloqueado. Agora, se baterem aqui, o atuador bater nesse pino, o que vai acontecer? Ele vai abaixar. Abaixando, olha só o que acontece. Esse assento cônico, ele vem para baixo e o ar comprimido dá passagem em 2. Então, essa aqui que é a representação. Então, é como se você abaixasse esse pino e essa seta aqui sobressaísse o 2, do 1 até o 2. Então, o ar vai vir aqui, agora tem esse orifício de passagem. Então, ele vai fazer com que o atuador avance ou retorne. Então, aqui é uma simbologia, uma representação gráfica de como funciona os carretéis internamente nas válvulas, tá? Então, conseguiram entender? Ó, tá chegando aqui, tem um bloqueio, o ar tá pressurizado aqui, mas não está fazendo nada. Agora, mediante se o atuador avançar aqui e bater nesse pino, vai fazer o quê? Com que ele avance para baixo e dá a passagem aqui para o ar comprimido. E para a posição 2. Então, 1, 2. E aqui seria o 3 e o escape. Assento com disco aqui também, uma outra método de interpretação, pessoal. Ó, aqui o acionamento muscular. Aqui está normalmente fechado, né? Então a pressão está chegando aqui. O que está acontecendo? O ar comprimido não tem passagem na via de ar, ó, que já é na norma DIN. Então o que vamos fazer? Ó, se pressionar essa seta aqui, olha só, eu vou vencer a força dessa mola. Olha aqui, nós temos uma mola. Então, eu venço a força dessa mola, vai comprimir conforme está aqui. Aqui tinha um bloqueio. Olha só, a seta vai sobressair esse quadrado. Então, aqui no P, o que vai acontecer? Vai dar passagem em A. Então, a pressão que estava aqui, ela vai vir em A. Então, mudando a condição da válvula. Então, a válvula aqui, representada pela norma alemã, P, pressão, A, utilização, T,
seria exaustão ou escape. Mas se fosse na norma ISO, o P seria 1, o A seria 2 e o T seria 3 para esse tipo de válvula. Então, nós só conhecemos essa válvula 3 vias e não conhecemos ainda as 5 vias. Olha só, pessoal, quando fala-se piloto, ó, o 12, o 1 com o 2. Eu vou pilotar o 1 aqui no 2. Agora, olha só, diferente dessas válvulas aqui, olha aqui é uma botoeira, um botão. Aqui é um pino. Perceberam que não muda nada a configuração dela? Ó, aqui também é a mesma válvula, uma válvula 3 vias. Só que agora um método que vai comutar ela, que vai mudar a condição dela, é o piloto pneumático. Ou seja, tem que ter um ar comprimido aqui que vai vencer a força dessa mola, dando passagem do 1 para 2. Então, por isso que o piloto 12 vai comutar a pressão 1 com a saída 2. Então, aqui, ó, tá chegando aqui o ar comprimido, batendo aqui. Se vier uma pressão, olha só, aqui em laranja, vai abaixar aqui esse assento e então 1 vai dar passagem 2. Então, não é um esforço muscular, não é uma pressão, digamos, com o dedo indicador numa botoeira, não é um pedal, não é uma alavanca, não é um pino, não é um solenoide, mas sim um ar comprimido que vai comutar a válvula. Então, há inúmeras possibilidades de acionamento, pessoal. E nós vamos ver tudo isso aí nos momentos práticos. Eu posso dar uma palhinha aqui no software para vocês, antes de finalizar o mês, mas vocês vão entender bem como funciona nos encontros presenciais. Mas isso aqui que eu quero que fique claro, pessoal. Vocês conseguiram entender aqui a simbologia dessa válvula? E aí, meus amigos? Dá para ter uma base. Ó, número de quadrados é o número de posições que ela assume, ou seja, ou está fechada ou está aberta. Então, as vias é o número de pontos que toca internamente um quadrado. Então, uma base é um quadrado, pode ser esse aqui ou esse aqui, ó. Então, eu tenho um ponto aqui no bloqueio, um ponto de saída aqui em 2 e um ponto de saída aqui em escape. Então, entrada, saída e escape. Então, 3 vias. Só que olha só quantos quadrados eu tenho? 2 quadrados. Então, logo é uma válvula 3 vias, acionamento por simples piloto, retorno por mola. Mediante cessar a pressão aqui no piloto pneumático 12, a mola volta à sua posição inicial. Ó, ela volta à sua posição inicial. Aqui as válvulas regulador de fluxo variável com retenção. Então, ó, a válvula de retenção não permite que a vazão flua em um determinado sentido. Então, o escoamento principal ocorre através da válvula de fluxo. E a passagem do ar comprimido é ajustada por um parafuso no sentido oposto à vazão. Ainda pode acontecer através da válvula de retenção, também conhecido como válvula regulador de velocidade. Olha só, pessoal, aqui é a simbologia de uma válvula reguladora de fluxo. Olha só, o que eu falei para vocês? Onde tiver seta, nós vamos ter um ajuste, ela é variável. Então, aqui até na descrição falou que do parafuso, ó, a passagem pode ser ajustada por um parafuso. Então, o parafuso é essa seta variável. Agora é o seguinte, ó, pessoal, nós temos dois sentidos aqui. Abertura aqui e abertura aqui, onde é que vai passar o ar comprimido. Se eu obstruir totalmente essa passagem aqui, ó, tem uma passagem aqui. Agora, se eu fechar o parafuso, é como se fosse a nossa válvula, nossa torneira lá da pia. Nós abrimos, dá passagem à água, vai encher o copo. Se eu fechar toda ela, não vai ter passagem do fluxo da água para encher o copo. Agora vamos fazer o seguinte, ó, fechei totalmente aqui. Se o ar vir nesse sentido aqui, ó, entrar aqui, aqui está fechada, ele vai conseguir sair nesse ponto aqui? Ó, vai chegar aqui e está fechado. Vai chegar aqui, ele consegue passar até esse ponto? O que vocês me dizem? Algum palpite aí, meus amigos? Ó, tá chegando aqui o ar.
Eu fechei aqui, tá obstruído. O ar aqui não tem passagem. Vai chegar aqui, vai vir aqui. Ele tem passagem para continuar seu caminho aqui? Não, eu acho que Não não. tem. Não tem, pessoal. Então, ó, isso aqui é uma retenção. Então, o assento pode ser esférico, cônico. Aqui é uma retenção. Agora, olha só, pessoal. Eu vou começar a abrir o parafuso aqui. Então, abrir um pouco da passagem. Então, o ar vai chegar aqui. Aqui não tem passagem. E agora, aqui, nesse sentido aqui, eu vou conseguir regular a velocidade do atuador. Então, mediante a abertura da vazão do ar comprimido. Agora, nesse sentido aqui, pessoal, se eu fechar tudo aqui, ó, novamente, agora fazer com que o ar retorne. Aqui, bateu aqui, está fechado. Ele tem passagem daqui até esse ponto? Fechei novamente a válvula. Eu tenho que recuar o atuador. O ar vai vir aqui, vai bater aqui, não está fechado. Ele tem passagem agora até esse ponto? Tem, porque ele vai vencer a força aqui da mola que está atrás dessa esfera ou desse assento cônico e vai dar passagem. Então, nesse sentido aqui, o ar flui, não tem uma regulagem. Agora, se eu chegar aqui, vai bater aqui, eu consigo regular o avanço nesse sentido, da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, eu não consigo regular. Então, é conhecido uma válvula unidirecional, só regula em uma direção. Que é a válvula reguladora variável. Olha só, tem essa setinha. Do 1, eu consigo regulagem. Agora, do 2 para o 1, se aqui estiver bloqueado, vai vencer a força dessa esfera e vai sair para a atmosfera ou sair nesse caminho aqui o ar comprimido. Na unidade nós temos essas duas válvulas, pessoal. Em alguns atuadores que eu comprei lá, eu já instalei essas válvulas reguladoras de fluxo, que são acopladas no próprio atuador. E também tem alguns atuadores que não têm essas válvulas aqui. Então eu já veio daqui do fabricante, quando foi feita a aquisição das bancadas, né? Então temos várias válvulas reguladores de fluxo. Olha só, meus amigos, por que tem esses orifícios aqui? É uma válvula industrial. É uma válvula industrial. Então, são esses furos para vocês fixarem em algum painel, fixarem em uma determinada máquina, uma placa lá, ou dentro de um quadro de uma máquina, que trabalha com esses sistemas, consegue regular e deixar a máquina trabalhando. Tá? Ah, mudou o processo, tem que ser aumentar a velocidade? Você que vai lá regular a velocidade do atuador, do avanço e retorno. E aqui, estamos quase finalizando, a válvula de escape rápido, pessoal. Então, é utilizado quando se necessita obter velocidade superior àquela normalmente desenvolvida por um cilindro. É utilizada a válvula de escape rápido. Então, para o movimento rápido do pistão, o fator determinante é a velocidade de escape do ar no interior do cilindro. Utilizando-se a válvula de escape rápido, a pressão no interior da câmara cai bruscamente, fazendo com que o ar não percorra toda a tubulação que faz a sua alimentação. Olha só, ela também já é conectada, essas válvulas de escape rápido, diretamente no atuador. Então, ao invés de percorrer toda a tubulação lá e descarregar no escape da válvula, ela já descarrega no próprio, digamos, não percorre a tubulação. Quando mudar a inversão, ela vai descarregando para a atmosfera no pórtico, na torre do cilindro, no cabeçote do cilindro. Então, precisa passar por toda a tubulação. Eu estou sem nenhum diagrama aqui para mostrar para vocês o funcionamento, mas o que eu quero que fique claro é que ela está acoplada, digamos, rosqueada no próprio atuador. Então, ao invés de passar por toda a mangueira e descarregar lá na válvula de controle direcional, ela descarrega no próprio atuador, para a atmosfera. Então, ganha-se produtividade, velocidade, por isso que é utilizado em algumas máquinas industriais. Outro detalhe, olha só, pessoal, isso aqui que é o silenciador. Então ele descarrega diretamente aqui para a atmosfera. Então tem esse silenciador aqui que é para limitar o ruído do, do ar comprimido. Aqui ó, uma válvula alternadora. Vocês vão ver a válvula, um elemento, uma função lógica ou e lá, ou até mesmo um simulador aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que ela funciona. Essa válvula atuadora, percebo que ela tem o 1 aqui, não tem como eu dar um zoom.
e aqui duas saídas. Na verdade, opa, minto. O 1 tá aqui, ó. Um aqui, e aqui é a saída. Então, por que ela é conhecida como ou? Porque eu posso comutar. Ó, essa esfera foi deslocada aqui para esse sentido. Porque teve um pulso pneumático aqui que saiu do 1, que é a pressão, e foi para o 2, que é a utilização. Em um lado da máquina. Ah, mas se eu for lá do outro lado da máquina, eu posso acionar a máquina? Posso. Então, dou um pulso lá na outra botoeira, desloco essa esfera para o outro lado e o ar comprimido vai vir até o 2, exercendo o seu trabalho. Então, é uma função lógica, ou então, ou aciono a máquina nesse lado, ou aciono a máquina lá no outro lado. Tá? Mas tem outras funções, são função lógica e, né, galera? Olha só aqui uma condição. Aqui um circuito indireto, está bloqueado aqui. Você lembra aqui que é o tipo de acionamento? É um piloto pneumático. Vamos entender aqui o diagrama. Se eu der um pulso aqui, ó, tá normalmente fechado. Todas essas linhas aqui estão normalmente fechadas, ó, tem esse bloqueio, certo, pessoal? Ó, bloqueio aqui, bloqueio aqui, bloqueio aqui. Se eu der um pulso aqui nessa botoeira, o que que acontece? Eu vou vencer a força dessa mola, o ar comprimido que estava bloqueado aqui, essa seta vai sobressair sobre esse sinal, dando passagem. Então, eu vou fazer com que o ar comprimido venha aqui e comute essa válvula aqui também. Aqui estava bloqueada, o ar comprimido que o piloto muda essa condição de bloqueio para condição de passagem. Como essa linha está pressurizada, o atuador vai avançar normalmente. Cessando o ar comprimido, tirei o dedo da botoeira, cessa o ar aqui do piloto, essa válvula, a mola manda a sua posição inicial e o atuador volta à sua posição inicial. A válvula do tipo E, então, a do tipo E, pessoal, esse elemento lógico, olha só, ela bloqueia. Então tem um T aqui dentro que ela bloqueia. Se eu der só um pulso aqui, eu desloco esse T fechando esse orifício. Se eu der só um pulso aqui, eu também desloco esse T aqui fechando esse orifício. Agora, se eu der um pulso aqui nessa botoeira, manter pressionada, e der um pulso nessa botoeira, manter pressionada, eu vou conseguir uma abertura para a passagem do ar comprimido, fazendo com que eu comute essa válvula, onde está bloqueada, ela vai dar passagem, o atuador vai avançar. Se eu tirar um dedo da botoeira, o atuador já retorna. Por quê? Essa aqui é uma válvula de segurança. Eu tenho que acionar, diferente da ou que eu podia acionar aqui ou ali, a válvula do tipo E, eu pressiono a botoeira 1 e a botoeira 2 para liberar a passagem de ar comprimido. Então, o operador tem que estar com as duas mãos ocupadas, pessoal, nas botoeiras para que o atuador avance, para que ele avance para compactar ou para cortar ou para, sei lá, empurrar algo de algum sistema. E pessoal, olha só, uma válvula 5 vias. Vamos ver aqui. Estamos quase finalizando aí. Já, esse que eu acho que é o, se não, o último slide. Vamos interpretar ela aqui. Quantos quadrados que nós temos aqui nessa válvula, pessoal? Nessa simbologia de válvula. Vocês conseguem perceber que nós temos 2 quadrados? Positivo. Então, quantas posições que ela assume? Duas. 2 posições. Olha só, pessoal. Agora, vamos interpretar aqui. O 4 é como se nós estivéssemos aqui. Deixa eu fazer o seguinte, que estamos terminando. Olha só. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que é? Pressão, né? É. Eu não vou escrever, que é muito difícil escrever com mouse, pessoal. Então, mas o 1 é pressão. Na nossa simbologia. Meu Deus do céu. Pressão. Então, o ar comprimido está chegando lá, saindo lá da fonte de alimentação, passou pelo lubrefio e está chegando aqui. Então, está chegando no 1. O que está acontecendo? Olha só, o atuador
aqui dentro desse desse cilindro, desse atuador, tem um ar comprimido, mantendo ele recuado. Então, ele está recuado, esse atuador. Então, essa aqui é uma posição. Agora, vamos analisar o seguinte. Veio um fluxo aqui nesse sentido para manter nesse lado. Tá? Deu um pulso, é também conhecido uma válvula de memória, essas 5 duas vias. Tá? Então, aqui teve um pulso pneumático que mudou essa condição. Então, aqui está sempre pressurizado 1. 1 sempre está pressurizado. Agora, se eu mandar um pulso pneumático em 14, olha só, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou mudar esse quadrado, ele vai sobressair esse quadrado que estava aqui. Então, olha só, essa seta aqui vai vir aqui no meio, fazendo com que, olha o sentido dela, não está no sentido ascendente à esquerda, e essa seta aqui não está descendo para o 3, que é escape. Então, olha só, se nós mudar a condição dela, essa seta aqui vai vir no sentido 4, né? Então, agora, fazendo com que o atuador avance. E esse ar comprimido que está aqui dentro, aqui, esse ar que está aqui na câmara dianteira do atuador, olha só, essa seta vai vir para o pórtico 3. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Então, eu tenho o 5 e o 3 são escapes. Então, ora, tá, para manter ele recuado para trás, esse atuador, ela tem que estar nesse sentido. Se eu der um pulso aqui nesse piloto pneumático, eu vou mudar a condição dessa válvula. Então, esse quadrado aqui vai sobressair esse quadrado. Aqui o 1 vai para a posição 4, pressurizado, e esse atuador vai avançar. E o ar que está dentro aqui, essa seta vai estar aqui, ó, nesse sentido aqui, que vai ser liberado para a atmosfera. Então, essa aqui é uma válvula 5 duas vias acionada por duplo piloto, ou também conhecido como uma válvula de memória. Porque só precisa um pulso pneumático aqui nesse lado aqui para ela mudar a condição. Ela vai permanecer até que venha um pulso pneumático nesse sentido aqui para mudar a condição. Por isso que ela é conhecida como válvula de memória. E por que 5, pessoal? Olha só dentro do quadrado. Então eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vias, tá? 5 pontos que tocam dentro de um quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1 pressão, 2 e 4 utilização e 3 e 5 ímpar exaustão. Então, eu tenho 5 vias por onde o ar comprimido vai passar. Então, por isso que são vias. E 2 posições que assume. Então, logo, essa válvula é conhecida tecnicamente como a válvula 5 duas vias acionada por duplo piloto pneumático. Beleza, meus amigos? Aqui a nossa válvula 5 duas vias, duplo piloto, olha só. Então, 1, pressão. 2, utilização. 4, utilização. O 3 aqui é nossos escape, que são as atmosferas, que vai sair para a atmosfera. Então, aqui onde tem os silenciadores. 3 e 5, escape. E aqui o piloto, piloto 12. E aqui o piloto 14. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vias de utilização acionada por duplo piloto. Então, quem vai comutar internamente o carretel interno da válvula é o pulso aqui em 12, aqui nesse sentido, e o pulso pneumático aqui em 14. Então, vai mudar a condição do carretel interno. Tá? Não sei se ficou claro agora, pessoal, essa simbologia. Deu para pegar um pouco, pelo menos. Show? Show. Beleza. Aqui uma válvula 5, 3 posições. Então, ó, dentro de um quadrado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 posições, 5 vias de utilização, e 3 quadrados refere-se às posições que ela assume. Então, uma válvula 5, 3 vias. 5 são as vias e 3 é posições, mas você fala uma válvula pneumática 5, 3 vias, duplo piloto, centrada por mola. Essa simbologia aqui. Aqui o tipo de acionamento, pessoal. Então,
As válvulas, vocês conseguem perceber que aqui está bloqueado, então se der um pulso aqui, o ar comprimido vai dar passagem. Esse quadrado vai sobressair aqui, sobressair esse quadrado que está bloqueado, fazendo com que o atuador avance. Se ele avançar, vai bater um S2, está bloqueado, muda a condição, fazendo que, talvez, como ter outra válvula lá que vai fazer com que retorne. Tá? Exatamente, ó, bateu aqui, avançou, bateu em S2, aqui está uma linha pressurizada, vai realizar o retorno desse atuador. Beleza, meus amigos? Então, aqui seria duas condições, ó. Uma válvula 3 vias com seletor botão e emergência. O B, uma válvula do tipo rolete. Ó, é a mesma válvula, pessoal, só que o método de acionamento é diferente. Aqui é um método mecânico. Quem vai mudar a condição é a haste do atuador, que vai bater nesse rolete e vai mudar a condição. Então, válvula rolete 3 vias, normalmente fechada. O C, o que é o C aqui? Uma válvula 5 vias, acionamento por duplo piloto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vias de utilização, duas posições que nós temos o quadrado aqui na nossa válvula, então 2 quadrados, e aqui o piloto, 12 e 14. Então, a válvula 5 vias, acionamento por duplo piloto. E o D é uma válvula 3 vias, acionamento por botão, normalmente fechada, retorno por móvel. Então, dou um pulso aqui, ela é normalmente fechada, vai abrir a válvula, vou vencer a força dessa válvula. Se eu tirar o dedão aqui, o dedo dessa botoeira, a mola volta à sua posição inicial. Então, uma válvula 3 vias, acionamento manual e retorno por móvel. Isso aí, pessoal. Então, só dei essa palhinha aqui de alguns elementos pneumáticos, só para vocês já terem em mente como que vai ser, como vai funcionar nossas aulas. Então, para vocês entenderem um pouco da simbologia. Na aula que vem, nós já vamos fazer alguns diagramas, né, para vocês entenderem os elementos estáveis, como que funciona os circuitos pneumáticos propriamente ditos, né? Ou até mesmo elétrico, dá para nós trabalhar. E no último encontro desse mês aí nós trabalhamos um pouco sobre hidráulica e depois só encontros presenciais. Fechou, meus amigos? Ficamos por aqui. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Abraço a todos e até mais. Valeu, professor. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, turma.